todos, eu sou a Jaqueline Cavicchioli, fundadora da Desenvolvimento Pro, e esse é o nosso podcast, sempre com convidados renomados e temas relevantes. E eu já estava aguardando esse convidado há algum tempo, estou muito honrada de tê-lo aqui conosco hoje. Nós vamos falar sobre saúde mental, relações no trabalho, dificuldades de foco e organização. Com vocês, o Leonardo Alário. Seja bem-vindo, Léo. Olá a todos, muito bom estar aqui. Eu que me sinto honrado de estar aqui hoje na presença da Jaque, uma grande amiga. Vai ser um prazer aqui estar com vocês, falar sobre esse assunto que eu gosto bastante, que faz parte da minha vida por muito tempo. Estou muito feliz em te receber, Léo. A felicidade Vou te é chamar de toda. Léo já. Pode chamar de Léo, pode chamar de Léo. Então vamos começar já com aquela perguntinha clichê. Quando surgiu o seu interesse pela psicologia? Bom, vamos lá. Aí tem que voltar um pouquinho no tempo. Meu interesse ele surgiu por volta dos 20 anos de idade. Eu fiz terapia por um longo tempo, né, na minha vida, desde a fase de adolescência. E eu já vinha tendo interesse desde a fase de adolescente a respeito dessa área, pelo fato de ter feito terapia há tanto tempo também. Mas a vida foi me levando para outros caminhos. E aí, em um determinado momento da minha atuação profissional, eu comecei a fazer alguns cursos na área do desenvolvimento humano. E aí eu resgatei aquele velho sonho, né, que eu tinha, aquele velho desejo de adolescente de cursar a psicologia. E o que você mais gosta na sua área? Olha, eu gosto de tudo, mas uma das coisas que eu mais gosto é esse contato que eu tenho com pessoas diferentes, de diferentes contextos, são muitas histórias, e isso faz com que eu busque me conectar ainda mais com as pessoas, que é algo que eu amo. Ah, legal. E quem é o Léo, além da psicologia? Bom, o Léo, além da psicologia, é o marido da Jéssica, é o Léo, pai da Zoe. Zoe é minha cachorrinha, uma American Bully, que eu amo muito. O Léo, ele é um atleta nas horas vagas. Sempre gostei muito de esporte, então também gosto muito de cuidar dessa parte. Eu acho que é isso. O Léo, além da psicologia, é uma pessoa que busca se cuidar, que busca cuidar da família. Tem isso como propósito também de vida. Gente como a gente. Gente como a gente. Total, total. Léo, vou começar com uma pergunta tabu já. As pessoas acham que psicologia, o psicólogo só escuta. Qual é o trabalho, além de escutar, que o psicólogo faz? Sim, esse é um grande tabu. É uma das coisas que muitas pessoas... Inclusive, quando recebo no consultório, algumas pessoas falam: nossa, eu achei que era só vir aqui e conversar. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A psicologia, ela envolve... São muitos estudos e nós precisamos, de fato, avaliar muito bem tudo que a gente escuta, entender todo o contexto de vida daquela pessoa. Existem várias abordagens, várias pesquisas científicas a respeito de várias questões que existem hoje, que nós entendemos como transtornos, né? E a psicologia, ela se aprofunda muito em cada âmbito para a gente conseguir, de fato, trazer um diagnóstico ou trazer, por exemplo, para a pessoa alguns insights para que ela possa entender melhor a respeito da vida dela. Então, não é simplesmente um papo de bar, uma conversa uma com um terapia mais amigo. profunda. É algo bem mais profundo. Esses dias eu vi uma notícia do Discord de adolescentes. Enfim, eu sei que você trabalha com criança e eu fiquei extremamente chocada com a crueldade com animais. Você acha que o ser humano está adoecendo mais? Olha, se a gente observar a nossa sociedade atual, sim, é um adoecimento que ele é nítido, né? Se a gente for observar, por exemplo, as evidências, as análises que existem atualmente, isso aponta, né? Aponta isso, né? A questão da saúde mental, ela vem crescendo cada vez mais. O adoecimento, ele vem crescendo cada vez mais. Anualmente, isso vem sendo apresentado para a gente. Então, não tem como a gente negar. Tem um autor de um livro que eu gosto bastante, chamado, não sei se você conhece, chamado Bill Churran. Não conheço. Ele é um filósofo, autor de um livro, A Sociedade do Cansaço. E ele fala um pouco sobre isso, a respeito desse adoecimento, né, da nossa sociedade atual. Atualmente nós temos hoje um padrão de que nós podemos tudo, né? Então, esse excesso de informações, nós temos acesso a muita coisa hoje em dia, então está trazendo para todos, né, para toda a sociedade, essa ideia de que podemos tudo. O que antes
era diferente. Certo. Nós tínhamos uma avaliação maior em relação ao que fazer, como fazer. Nem tudo era tão livre e disponível assim como é hoje. Então, por conta disso também, a gente observa que as pessoas acabam adoecendo mais. Eu vi um vídeo seu no Instagram e fiquei muito curiosa. Você falava algo parecido assim, que os filhos eles aprendem com os pais, algo parecido. Eu não lembro direitinho o que que era. Sim. Você acha que isso vem dos pais ou não? Sim, boa parte, sim. Os filhos aprendem muito com os pais. Eu falo bastante sobre isso também nas sessões que eu realizo de orientação parental. A importância que os pais têm na questão de aprendizado, principalmente de acordo com o que eles vêm fazendo, né? Os filhos realmente eles têm essa questão do espelhamento dos pais muito grande. Então, muitas vezes, trazendo para o âmbito atual, a gente observa muito a reclamação dos pais, por exemplo, meu filho só fica nas redes sociais, meu filho só fica no celular, meu filho só fica no quarto. E às vezes eu pergunto, qual é o momento que você tem com o seu filho? Quando vocês estão, por exemplo, sentado para fazer uma refeição, como que é essa interação com o seu filho? Você conversa com o seu filho ou o seu filho só responde ao que você pergunta? Ou ele fica no celular? Exatamente. O tempo todo, até na mesa. Exatamente. Ou ele só fica no celular. Então, e outra, muitas vezes, como você perguntou agora, os filhos de fato são reflexo. Então, o que o filho observa, muitas vezes você somente no celular. Então, muitas vezes você não tem também esse tempo disponível para o seu filho e ele só observa isso. Então, tem sim essa relação. Eu te perguntei isso porque eu fiquei muito chocada essa semana, não sei se todos viram, teve uma reportagem que uma moça estava usando a esteira da academia do prédio. Sim. E um rapaz entrou e começou a fazer atos obscenos e ela filmou. Só que no dia seguinte, todo mundo repercutiu a história e a mãe dele se manifestou dizendo que era para tirar aquele vídeo das mídias sociais, que o filho tinha errado, tipo passando a mão na cabeça de um rapaz, que pelas imagens era um rapaz com maioridade. Sim. E eu acredito que tenha esse relacionamento com os pais venha daí também. Ele já está adulto e a mãe defendendo algo errado. O que você acha a respeito disso? Sim, como você falou, é algo de se considerar, né? Dá para a gente poder entender um pouquinho como é que está a nossa sociedade a partir daí. Não podemos generalizar, mas a gente observa isso e a gente consegue entender realmente como é que as coisas estão indo. De fato, é algo que é complicado a gente observar esse tipo de comportamento, ainda mais de um jovem adulto, né? Que você falou, devia ser adulto já. Exato. Então, mas como a gente está falando, essa relação dos pais, o quanto isso é importante, né? Então, uma pessoa dessa que tem esse tipo de comportamento, provavelmente existe aí um certo reflexo aí também, né? Da juventude, da adolescência? Exato. De quando criança, enfim. Quando criança. Porque a mãe não foi muito bacana, vindo às mídias sociais, tentando defender. É mãe, né? A gente sabe. Sim. Mas ele fez algo errado, né? Sim. É difícil a gente, por exemplo, querer julgar, mas assim, nessa situação, de fato, né? É complicado, por mais que seja mãe... Difícil defender. Você falando sobre isso, eu pensei, inclusive, que você ia citar uma situação que aconteceu, que foi ao contrário. Que teve uma mãe, não sei se você viu essa situação, teve uma mãe que ela fez ao contrário. O filho dela, mas foi outra situação, agora que eu me lembrei. O filho dela fez um comentário a respeito de uma garota da escola. E foram comentários bem ruins a respeito da garota, sendo um pouco machista. E gerou uma repercussão muito grande, porque ela achou as mensagens, os pais, acho que da garota viram a mensagem, etc. Então, isso deu uma repercussão. O que a mãe fez? A mãe foi nas redes sociais do filho e foi lá falando mal a respeito do filho, do comportamento dele. Que ela tinha feito ali uma repreensão do filho dela, ela pediu para que ele se retratasse com a família, que aquilo não estava errado. Então, eu estava pensando nessa situação. Falei, poxa, teve essa situação também que foi ao contrário. Foi uma postura inversa, Foi uma postura inversa. Muito interessante o posicionamento da mãe a respeito da situação, colocando o filho, né, expondo o filho. Ela colocou a foto do filho no fundo e ela na frente, falando a respeito.
falando a respeito. Eu achei interessante. Você viu o posicionamento da mãe ali, e o filho ali se retratando ali nas redes sociais para todos verem. Que seria o correto, porque a internet virou terra de ninguém. Exatamente. A gente vê cada caso por aí que a gente fica horrorizado. Sim. E eu sei que você trabalha com crianças, com adultos. Como é que é a psicologia em cada fase da vida, desde criança até a fase adulta? Então, a psicologia, de fato, ela segue todas essas etapas, e por isso que existem diversas linhas de abordagem para isso. A ideia de atender crianças, né, não foi algo que eu imaginava, confesso, quando eu comecei a trabalhar na psicologia, comecei a atuar como psicólogo. Mas nos estágios que eu fazia na faculdade, eu comecei a me interessar muito, principalmente pelo fato de fazer alguns estágios em escola e observar ali a dificuldade que os professores tinham em lidar com algumas crianças, que a gente já observava que tinha alguns padrões, e aí aquilo começou a me despertar um interesse de, poxa, é importante realmente dar uma atenção para algumas crianças que eu percebo que elas não têm um acompanhamento, elas não recebem esse acompanhamento. E tem um tabu dos próprios pais de levarem a um psicólogo. Também, tem bastante. No âmbito escolar, acredito que muito mais. Porque também esse contato que eu tive com professoras ali era um contato bem aberto, assim, falando a respeito das crianças. Eu percebia também um interesse das professoras em apoiar aquelas crianças, porém, elas não tinham competência para algumas questões, porque, de fato, né, estavam focadas em outras questões ali, ensinar matemática, inglês, etc. Né? E um outro ponto também é que muitas vezes são muitas crianças para uma professora, para duas professoras, então tem todos esses pontos. E aí, muitas vezes, elas acabavam levando isso para os pais. Eu ouvia muito esses relatos. E aí é o que você falou, né? Às vezes por uma questão de... Às vezes é negligência, às vezes é uma questão também de falta de interesse ou de acreditar que é uma fase ali da vida da criança que vai passar, então eles vão... às vezes por outras questões também, que a gente sabe, a correria do dia a dia, etc. Mas a gente percebe que hoje existe isso. E aí isso começou a me chamar a atenção. Então, no âmbito da psicologia, existem vários estudos, várias abordagens, várias linhas de estudos científicos para cada etapa da vida, e a psicologia aborda cada uma delas de forma bem específica. Eu estudo a cada uma delas, e hoje eu foco muito nessa parte de crianças e adolescentes, mas eu também atendo pacientes adultos também. Ah, legal. E você acha que está tendo uma epidemia de TDAH, ou isso já existia e ninguém sabia diagnosticar? Olha, uma epidemia de TDAH, sim, está tendo uma epidemia no sentido de as pessoas estão hoje considerando muito a ideia de ter TDAH. Acredito que pelo fato das redes sociais também tá colocando muito isso, né, em alta. Muitas pessoas, por exemplo, que observam alguns padrões de comportamento e aí acabam se comparando com quem tem TDAH, e aí às vezes a pessoa tem um tipo de padrão de comportamento, ela já fala, nossa, isso daqui tem tudo a ver com o que eu estou lidando. Então, nossa, é o diagnóstico perfeito para mim. Então, Sim. realmente, esse é um grande ponto que eu percebo hoje. Mas nem tudo é TDAH. Quando a gente estava falando a respeito da sociedade do cansaço, então, isso também está muito relacionado ao que nós estamos vivendo. Esse acesso exacerbado de informações, De telas, de de computador. telas, exatamente. Então, tudo isso vem trazendo para todos nós, como sociedade, essa questão da falta de foco, da falta de atenção, de muitas vezes eu não conseguir prestar muita atenção em um determinado serviço ou atividade que eu estou fazendo. Então, não é tudo que é TDAH. Temos que ficar atentos. E para você tirar sua dúvida, busque uma avaliação profissional. Com certeza. É o ideal, seria o o ideal. ideal. Seria um mundo ideal para todos, né? Sim. E vamos puxar o gancho. Você falou da infância e adolescência. Estou te perguntando por quê. A gente vê várias reportagens. E eu vi uma brincadeira esses dias de uma comediante falando que ela conversa com a irmã dela, que é adolescente, e ela não entende nada que a irmã fala. Como é que é esse relacionamento dos adolescentes hoje em dia com a psicologia? Olha, os adolescentes atualmente, eles de fato têm uma questão muito, muito forte com as telas, né? Eu vejo muito essa dificuldade dos adolescentes hoje
em falarem abertamente o que estão passando para os pais, para os irmãos mais velhos. Então tem muita dificuldade em relação a isso. Acredito que esse ponto da questão das telas, esse excesso de informações, de redes sociais, traz para todos nós, mas principalmente para os adolescentes que ainda estão naquela fase de desenvolvimento, a ideia muito forte em relação à comparação. Então isso acaba minando muitas vezes a autoestima daquele adolescente. Então todos esses pontos acabam fazendo com que o adolescente tenha uma dificuldade muito grande em identificar melhor as suas emoções, em saber de fato o que ele está sentindo, o que está acontecendo ali com ele. E por falta dessa questão de não saber como falar a respeito disso, ele acaba se fechando. Certo. Então tem uma grande dificuldade do adolescente hoje em dia de poder falar abertamente sobre o que está sentindo, sobre o que está acontecendo com ele. E aí, até por essa questão das comparações, isso também amplia a dificuldade, né? Porque você observa, por exemplo, nas redes sociais hoje em dia, jovens tão felizes, jovens milionários, super bonitos, tão jovens com tantas coisas, e aí você vai, às vezes, se comparar com uma pessoa daquela, né? Que lugar que você vai, né? Não Pra onde consegue você... chegar. Exato. E muita daquelas reportagens, enfim, é mentira, a gente sabe, né? Eles alugam helicóptero, alugam carro, então fica aquela ilusão para os adolescentes. Exato. E aí esse tipo de ilusão que realmente vai trazendo para o adolescente cada vez mais essa dificuldade. Eu percebo muito isso. E aí quando você fala da relação com a psicologia, quando ele chega no consultório, você começa a fazer com que ele tenha ali o interesse em começar a refletir a respeito disso. Eu percebo que isso vai trazendo uma clareza, mas é um processo difícil. Principalmente para aqueles que já estão esgotados emocionalmente, que já estão lidando ali com uma certa vulnerabilidade. Então, é difícil. É um acompanhamento que requer um esforço ali, principalmente por parte do profissional, porque alguns têm dificuldade, como eu falei. Então, você precisa fazer ele se engajar e entender que isso é importante para que ele possa compreender e lidar melhor com aquelas emoções, entender que a realidade dele talvez não seja tão ruim como ele imagina. Então, é um processo... É um processo longo. É um processo longo. E envolve os pais também. Envolve os pais também. Principalmente. Principalmente. Envolve os pais. E você acha que é muito difícil envolver os pais nesses processos? Porque os pais também estão difíceis hoje em dia. Muito trabalho, muito ausente. Sim. Sim, é difícil. É um processo que requer um esforço dos pais e muitas vezes você não tem esse apoio ali dos pais 100%. Tem vários contextos em relação a isso. Tem um que é a questão de pais separados, que eu lido bastante também, né? Que aí você, por exemplo, precisa tentar fazer essa mediação de ambos para que entendam que o que nós estamos tratando ali é a respeito da saúde mental do filho deles. Não tem nada a ver com o contexto que aconteceu. Da separação. Exatamente. Então, que eles costumam misturar. Exato, que acontece aí bastante. Vira um problema só, né? Vira um problema só. Então tem isso, tem esse ponto. Tem também o âmbito, por exemplo, da questão dos pais, de como você falou, da dificuldade de você conseguir fazer com que os pais entendam que não é só levar na terapia. A terapia é 50 minutos, 1 hora da semana que o filho dele está passando ali para poder ter esse acompanhamento, começar a ter mais clareza. Mas e o resto do período? Não é uma responsabilidade do psicólogo. Exato. Então, também tem esse ponto. Então, é uma responsabilidade que ela precisa ser dividida. E eu busco sempre trazer isso para os pais. A importância dessa... nós estamos juntos nesse processo. Mas é importante que eles saibam da importância que eles têm nesse processo de desenvolvimento do filho. E entender que, para isso, também requer esforço. Esforço mesmo, né? Parar alguns minutos, como a gente estava conversando, por exemplo, num momento de jantar, de almoço, de um café da manhã, e parar um pouco e conversar com seu filho, de parar um pouco e entender o que está acontecendo com seu filho, quais são as coisas que ele gosta. Escutá-lo, basicamente. Escutá-lo. E tá difícil hoje em dia, né? Tem bastante dificuldade nesse sentido. Sim. Eu vou te trazer um caso do meu sobrinho, que a minha irmã me permita falar disso aqui. Eu estava conversando com ele tem 10 anos, e ele é muito sensível, ele é uma criança diferenciada. Coisas de tia, mas ele é diferenciado mesmo. E ele contou para mim que ele leu no banheiro uma escola particular
que as crianças colocaram que iam auto-executar lá, executar a... Não sei se pode falar isso no YouTube, mas enfim. A faxineira. E ele foi para casa abaladíssimo, porque aquele não é o ambiente de uma criança e aquilo que estava escrito não era de um banheiro de um colégio onde tinham crianças, enfim. E ele ficou extremamente abalado e pediu para sair da escola por outros motivos. E até eu entrei em contato, né? Falei, Léo, a minha irmã está com problema, tal. Como a gente pode resolver isso? É muito comum? Sim, é muito comum. E um ponto que você trouxe que é interessante também, até alertar os pais, é que as crianças, como você bem disse, elas não costumam falar o que estão sentindo. Elas costumam demonstrar. Tá vendo? Como você falou. Ela pediu para sair da escola por N motivos ali, né? Exato. Mas não realmente comunicou o que estava acontecendo. As crianças, elas não tendem, né, a falar o que estão sentindo. Dificilmente uma criança vai falar, nossa, eu tô terrivelmente ansiosa, né? Então, normalmente ela vai apresentar uma irritabilidade, ela vai apresentar uma agressividade que é diferente do padrão que ela está acostumada. Às vezes uma dificuldade para dormir que ela não tinha. Até em funções fisiológicas mesmo, Funções né? fisiológicas, muito bem, funções fisiológicas. Dificuldade de ir para a escola, isso é muito comum. Resistência. Resistência, muito comum, tá? Muito comum. Já é sinais de alerta, né? É importante frisar. Sinais de alerta. Dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, preguiça para levantar. Normalmente não tinha preguiça. Agora está com dificuldade para acordar, para levantar, para fazer as coisas que normalmente fazia com tranquilidade. Sinais de alerta, entende? Agressividade, nossa, está muito agressivo. Meu filho, nossa, ele está numa agressividade. Fica atento. Por isso que a observação é tão importante. Muito importante. E é difícil observar. Eu difícil vejo que os observar. pais, eles hoje em dia têm que trabalhar, têm que sair. Às vezes eles trabalham 12, 14 horas. Sim. E aí quando chegam, o filho está dormindo. E é Sim. difícil também para os pais, né? Sim, é difícil para os pais, eu entendo. Como eu falei, a responsabilidade, ela precisa ter essa via dupla. Essa orientação parental que normalmente eu faço é justamente para trazer para os pais essa importância que eles têm nesse processo, mas também deixando claro que tudo que ali dentro das minhas condições como profissional, eu vou buscar fazer para que eu tenha esse entendimento do que está acontecendo por trás, até para que esse trabalho de olhar, de avaliar também dentro de casa fique até um pouco mais fácil para os pais. Certo. Por conta disso, porque realmente é difícil. Hoje em dia a gente observa a dificuldade. E você me falando isso, agora a gente falou de criança, de adolescente. Por que as pessoas estão tão emocionalmente cansadas? Emocionalmente cansados. Recentemente, eu falo bastante sobre esse tema, falo bastante dentro de empresas a respeito disso, porque se a gente for observar, atualmente existe muito um cenário de alta produtividade, de alta performance, né? Existe muito essa ideia atualmente. E isso vem caminhando para um âmbito que, se a gente for observar, não é uma questão saudável, né? Vem caminhando muito para um âmbito que não é saudável. Certo. E tanto que eu falo bastante sobre alta performance sustentável. Porque se a gente for observar qual que é a tendência hoje em dia do profissional, quando a gente fala de alta performance, automaticamente as pessoas elas já se remetem à pessoa que... Execução do trabalho mesmo. a pessoa que faz tudo, né? Centralizador. Centralizador, que, por exemplo, que não consegue falar não, que está sempre disponível, que consegue dar conta de tudo, não tem tempo ruim. Então, se a gente for observar isso no âmbito geral, as pessoas, elas hoje, elas conseguem dar conta de tudo, vamos dizer assim. Então, elas conseguem dar conta do trabalho, conseguem dar conta de casa, conseguem dar conta dos filhos, ali buscam fazer tudo, né? Dar conta de tudo. Mas observar e cuidar da sua saúde emocional, elas têm dificuldade. É aquela síndrome da Mulher Maravilha, do super-homem. Isso. Eu vou contar um caso pessoal meu. Eu tive um burnout há algum tempo atrás e eu fui muito resistente em aceitar esse diagnóstico. Outras pessoas sinalizavam para mim, eu tinha muita dificuldade para levantar de manhã para trabalhar. Agora não, agora eu sou empreendedora, eu tenho meu próprio negócio, mas eu não queria ir trabalhar. Quando eu estava trabalhando, eu tinha tremedeira, eu ficava pálida e eu não percebia. E as minhas colegas falavam, Jaque, você está pálida hoje. Jaque, por que você está tremendo? E eu falava, não, estou tranquila. E no fundo eu não estava até que eu cheguei no meu limite. Como é isso? É burnout?
Sim, pelos sintomas ali que você veio dizendo, sim, de fato foi um burnout que você enfrentou. O burnout ele tá muito relacionado a essas questões que você comentou, essas dimensões de você começar a ter uma exaustão que você não tinha antes, você começar a cogitar, se ausentar do trabalho ou querer, por exemplo, se abdicar de fazer aquilo que você está acostumado a fazer todos os dias. Exatamente. Então, essa sobrecarga, ela leva, de fato, ao burnout. E não é... Burnout, é interessante a gente falar que burnout não é você trabalhar muito. Não é você trabalhar muito. O burnout, ele se dá em relação a você. Trabalhar muito é uma questão que atualmente é difícil quem não trabalha muito, né, Jaque? É difícil. Eu trabalho muito, você Eu trabalha trabalho muito. 16 horas por dia, 14. A gente trabalha demais. Porém, a importância que nós temos que ter em relação a como que você recupera as suas energias, certo? Então, essa é a grande diferença em relação a um conceito de burnout. O burnout, normalmente, a gente observa a pessoa que trabalha e ela não tem tempo para poder recuperar suas energias. Ela não consegue ter esse tempo. Não tem a válvula de escape. Não tem a válvula de escape. E aí você observa que isso é igual eu estava falando da questão da alta performance. Né? A alta performance de maneira sustentável, ao contrário, é tudo que eu falei. Pessoa que sempre está ali falando sim para tudo, né? E etc. Agora, quando a pessoa consegue ter essa regulação, ela consegue, por exemplo, fazer o que tem que ser feito, mas ela também sabe que é importante ela ter um tempo para ela recuperar as energias dela, seja lá o seu tempo de sono, a sua alimentação ok, aquele tempo que ela sabe que é importante para ela cuidar dela, ou tanto da parte emocional quanto da parte física, o tempo de qualidade com os filhos, etc. Isso faz com que a pessoa ela não entre ou não chegue No estado de no exaustão. estado de exaustão. Isso tem a ver também com a satisfação. Eu falo isso porque hoje eu faço um trabalho que eu amo muito. Eu nunca pensei em estar nesse lugar que eu estou hoje e graças a Deus estou tendo muito sucesso. E esse meu nível de satisfação me dá mais vontade de trabalhar e eu não fico cansada. É engraçado. Tem a ver também com esse nível de satisfação? Tem muito a ver, Jaque. Isso é bem importante. Claro que isso que você alcançou hoje, né, nem todas as pessoas têm, né, essa facilidade, né? Não conseguiram, de repente, trabalhar com o que amam, Não tem oportunidade. não tem oportunidade. Isso é um fato. Mas isso tem uma relação. Eu falo sobre isso, inclusive, porque, por exemplo, na minha vida, eu já fiz palestras a respeito de transição de carreira. E eu passei por isso. Eu fiz uma transição de carreira. E foi um processo onde eu precisei me organizar para fazer com que isso, né, acontecesse. Então, foi necessário me abdicar de algumas coisas, enfim. Não é só organização financeira. Não é só organização financeira. Envolve um monte de coisas. Exato. Inclusive, envolve isso que você falou. Essa questão de você avaliar o que traz energia para você. Né? Eu falo muito dessa questão de energia, né? Tipo assim, porque de falar aquilo que te dá o que você falou, né? Satisfação, isso. Prazer, alegria. Prazer, alegria, isso, entendeu? Então, às vezes, é importante você também fazer essa avaliação, essa autoavaliação. A terapia é importante até para isso. Para você parar um pouco, porque é o momento que você tem de refletir. Poxa, por que eu estou tão desgastado assim? Por que eu trabalho... Nossa, eu sempre fiz isso, mas agora eu percebo que eu só ando cansado, só ando triste. Mas vamos parar um pouquinho. Peraí, vamos avaliar o que você vem fazendo dentro das suas funções. O que mais você gosta de fazer? O que te dá prazer? O que te traz satisfação dentro da sua atuação? Aí a pessoa começa a refletir e ela fala, nossa... Eu não tenho mais satisfação em praticamente nada do que eu faço atualmente. Eu cheguei nesse nível. Então. Eu sentava num balcão de frente para a parede, né, quando eu trabalhava numa empresa. Eu gostava do que eu fazia, eu amava o que eu fazia, tanto que eu continuei fazendo. Só que agora eu dei um novo sentido. E aí, aquela exaustão, aquele nervosismo, aquela vontade de não trabalhar, mudou, virou o jogo. E é sobre isso, é enxergar aonde está o problema. Exatamente. Isso aí, enxergar aonde está o problema. Fazer essa avaliação. Uma das atividades que eu busco fazer com as pessoas é justamente fazer essa avaliação, onde você começa a avaliar quais são os seus principais motivadores e quais são os principais drenadores de energia dentro da sua atuação profissional hoje em dia. E aí a pessoa vai começar a avaliar. Poxa, o que me motiva é isso, isso, isso. O que drena a minha energia é isso, isso. Se você parar ali e refletir que
o que você faz hoje está drenando muito mais a sua energia do que motivando, poxa, para aí, é um ponto de atenção. Certo. Né? Então, talvez não seja melhor você começar a reavaliar a sua atuação. Sem achar culpados, buscar Isso, soluções. exato, sem achar culpados. E também não necessariamente querer algo imediato. Como eu falei, você fez esse processo, eu também fiz esse processo. Foi um processo longo. Demorado. Demorado. Demorado, Mas olha só a satisfação que você está hoje, a satisfação que eu tenho hoje de estar aqui, de falar sobre isso, de trabalhar com o que eu faço também. Então, vale a pena. Mas é importante essa avaliação. E é bacana você falar sobre isso, porque está muito em alta a NR1 Sim. e os riscos psicossociais. Como é que está isso dentro das organizações? Sim, está bem alta e eu fico feliz de que isso de fato esteja em alta. Claro, se a gente for considerar, estamos no início de um projeto que está sendo implementado, que já existe, já existe as leis, etc. As empresas estão fazendo isso, estão começando Se adequar, exatamente. Está começando a existir essa adequação das empresas. Tem muito a evoluir, mas é um grande passo, né? Foi um grande passo, é um grande início. E observo também que as empresas estão olhando mais para esse âmbito da saúde mental. Eu consigo observar isso. Tem empresas que ainda têm um pouco mais de dificuldade, até pela questão, de repente, do que eles fazem, né? Do serviço que eles oferecem, etc. Então, tem empresas que ainda têm um pouco mais de dificuldade. Mas eu observo, por exemplo, que as médias e grandes empresas, elas já olham para isso, para esse cenário com muito mais atenção. E eles precisam entender que isso pode transformar as empresas. De que maneira pode transformar? Olha, a transformação ela é absurda, porque quando você começa a ter esse olhar para o profissional na questão da saúde mental, você consegue fazer com que aquele profissional consiga fazer a função dele de maneira mais segura, de maneira mais tranquila. Ele consegue entender que ali, por mais que existe ali a questão que ele é o ganha-pão, né, o meu trabalho, aqui é onde eu tiro ali o meu recurso financeiro para fazer o que eu preciso, mas eu também tenho aqui um acompanhamento se eu precisar. Eu tenho pessoas que estão olhando para mim como indivíduo, né, como um ser humano que também tem as suas limitações, que às vezes não está tão bem, que às vezes precisa de um cuidado diferente, e isso muda o jogo. E as pessoas estão achando que a NR1 é só para grandes empresas. E não. Como é que as pequenas empresas podem se adequar a isso? Exatamente. Não é para todas as empresas. As pequenas empresas elas podem começar a buscar esse entendimento, por exemplo, através de capacitações profissionais, né, psicólogos, entre outros. Você é uma profissional que trabalha também nessa parte. Para que eles consigam fazer, por exemplo, que a empresa possa começar a se adequar à questão do cuidado e da atenção com a saúde mental que ela precisa. Porque, por mais que ela é uma pequena empresa, nem toda grande empresa já nasceu grande, né? Muitas empresas começaram pequenas e foram crescendo. Então, a importância da pequena empresa também ter esse olhar. Poxa, estamos num tamanho menor, somos menores, mas a importância do nosso olhar com os nossos colaboradores, ela precisa ser como se fosse de uma grande empresa. Mas nem todo líder consegue. Tem líder que não sabe enxergar aonde o colaborador está adoecendo. Como é que eles podem perceber esse adoecimento aí institucional do colaborador? Sim, a capacitação é algo fundamental, já que eu observo e acredito que buscar a capacitação nesse âmbito dentro das empresas é algo fundamental. Claro que nem todas as empresas ainda fazem isso, como a gente já comentou. Mas aqueles pontos que a gente comentou, por exemplo, que falando de exaustão, como você mesmo enfrentou, também é um ponto que o líder pode ficar atento. Então, por exemplo, se você é gestor, se você é líder atualmente e você vem observando que o profissional que trabalha com você, o seu liderado, ele está tendo uma certa dificuldade de fazer as atividades que antes ele não tinha tanta dificuldade. Muitas vezes o profissional, por exemplo, está chegando cabisbaixo. Você vê, por exemplo, aquele profissional que chegava na empresa e falava bom dia para todo mundo. Aí, do nada, Mudou. mudou. Não fala mais bom dia, fala poucas coisas, se comunica pouco.
se isola, são pontos de atenção que o líder ele pode começar a prestar mais atenção, olhar mais para o funcionário para que isso possa mudar também. E a NR1 tá vindo pesada com isso, né? Tá vindo pesada. É importante. Extremamente importante. É importante. É importante que realmente isso se torne um padrão das empresas. Como você falou, seja pequena, média ou grande empresa. Então, é importante que exista realmente essa intenção também das empresas a se adequarem a esse processo. Recentemente, Léo, eu fui fazer uma palestra de comunicação compassiva para uma instituição de saúde. E foi uma palestra muito legal, todo mundo gostou. E à tarde eu recebi uma mensagem no direct de uma pessoa que estava participando, falando para mim: nossa, parabéns pela palestra, hoje você me ajudou muito. Olha como é importante, às vezes, uma palavra, um treinamento, uma palestra, pode ajudar as pessoas. O que você acha a respeito disso? Com certeza, com certeza. Isso muda tudo, já que eu observo muito isso. Quando a empresa ela tem essa preocupação em buscar, por exemplo, a capacitação dos profissionais, quando ela entende que isso é importante, quando ela começa a entender que isso de fato é importante, as coisas começam a mudar. Então, ela chama um profissional para dar uma palestra, ela começa a falar sobre isso lá dentro do modelo de negócio dela, ela começa a colocar alguns cartazes, tudo isso vai mudando as coisas internamente. Parece besteira, parece bobagem, mas como você falou, olha só, uma palestra profissional nossa... Uma sensibilização. Sensibilização. Então, eu também observo muito isso. Eu vou falar a respeito de alguns temas, como eu falei, por exemplo, de performance. E aí você tem uma aceitação das pessoas que é incrível. Eles gostam de escutar, Eles gostam. Por quê? Porque eles precisam, né? São pessoas que estão ali trabalhando arduamente. Às vezes no limite. No limite, muitas vezes. E às vezes elas não têm o tempo para poder falar, poxa, é isso que eu estou sentindo. Às vezes ela não tem tempo para parar e refletir, que é isso que de fato está acontecendo com ela. E aí aquele momento é um momento de escuta, que ela tem um momento de se escutar. Entendeu? Ela se identifica, às vezes, com aquele tema, enfim. E qual é o custo de uma organização ignorar a saúde mental do colaborador? O custo ele pode ser muito grande em vários pontos, né? Na questão financeira, nem se fala. Se a gente for observar, a gente estava falando no início do nosso papo aqui a respeito do adoecimento, do crescimento do adoecimento. Então, por exemplo, de 2024 para 2025, a gente já teve um aumento ainda maior de afastamentos de pessoas por conta de ansiedade e depressão, né? Que são os casos assim maiores em relação aos afastamentos, né? Então, em relação a valores, isso são valores absurdos. Então, se a gente parar e refletir um pouquinho, só fazer uma breve análise, deixa eu parar um pouco e observar como que está esse índice, né? Em relação a afastamentos, em relação à perca de quanto eu posso perder, porque, querendo ou não, as empresas também precisam avaliar isso. Sai mais caro um funcionário afastado do que um funcionário trabalhando. Exato. Precisamos entender isso. As empresas precisam refletir sobre isso. A importância do cuidado com o profissional é justamente nessa questão também. Que não é só substituir. Tudo bem, ele saiu, ele afastou, vou colocar outro no lugar. Não é isso. Sim. E todo o custo com uma contratação também tem a questão de você treinar um novo profissional que muitas vezes nem se adequa à cultura, aos valores da empresa, enfim. É muito interessante esse assunto e vamos pegar um gancho aí. Adoecimento no trabalho. E qual é o momento certo de procurar um psicólogo? Porque eu estou com burnout. Será que eu devo? Será que eu não devo? Qual é o momento certo? Olha, a terapia ela é algo importante para vários âmbitos e vários momentos da vida. Acredito que quando você se faz essa pergunta, será que eu devo? Já é o momento certo. Se você refletir a respeito dessa pergunta, se você está refletindo a respeito dessa pergunta, é porque é o momento de você procurar terapia. Já pegou a dor ali da pessoa, né? Exato. Porque dificilmente, né, a gente para, às vezes, para poder, como eu falei, as pessoas hoje em dia elas tendem a querer cuidar de tudo, menos da saúde emocional. Então, se você para e começa a refletir, nossa, será que isso que eu estou passando aqui é normal? Será que isso que eu estou vivendo é algo saudável? Já é um momento certo para você refletir e, de repente, procurar uma terapia. E tem muito preconceito ainda em buscar a terapia?
Existe preconceito. Diminuiu bastante, mas existe preconceito ainda. Existem pessoas que têm um pouco daquela questão, por exemplo, eu achava que terapia era só para quem estava doente, quem estava mal, que não conseguia fazer nada. Existe um pouco ainda assim, mas já vem diminuindo bastante, assim. Bacana. Eu já fiz terapia, fiz algumas sessões. Na pandemia, eu tive crise de ansiedade, que eu também não identifiquei no momento. Através de uma amiga psicóloga, eu descobri que eu estava com 23 de pressão arterial, trabalhando tranquilamente, minha pressão 22, 23. Ela falou: você está entrando num estado de ansiedade e pânico, porque eu estava isolada durante a pandemia. Sim. E como é que é essa primeira sessão? Porque eu não imaginava que eu precisava. Quando teve a primeira sessão, que eu falei: nossa, que alívio conversar com outra pessoa e falar do meu problema. As pessoas não sabem, tem muitas pessoas que estão nos escutando que não sabem como é que é essa primeira sessão. Você pode falar pra gente? Posso dar um spoiler Dá um aqui. spoiler. Normalmente a primeira sessão, ela, principalmente para pessoas que nunca fizeram terapia, eu costumo fazer algo bem mais leve, até para que a pessoa possa entender que aquele é um espaço seguro, que existe toda uma questão relacionada ao sigilo e à ética do profissional em relação a isso, que envolve a nossa profissão. Então, é um momento onde a gente vai trazer uma tranquilidade para a pessoa, para ela poder começar a entender que o que ela vem enfrentando é algo que ela pode compartilhar, e ela pode confiar que existe uma pessoa que está ali atenta ao que ela está passando e vai estudar a respeito daquilo para buscar entender melhor e ajudá-la nesse processo. Então, Às vezes ela nem sabe o que está sentindo. Foi o meu caso. Minha pressão exatamente. estava alta. Não é só tomar um remédio. Exatamente, Jaque. Esse que é o grande ponto. Você busca, normalmente a gente busca trazer ali uma tranquilidade para a pessoa, para ela entender que muitas vezes o que ela vem sentindo pode ser algo diferente, algo mais sério, como no seu caso, mas para ela entender que existe uma pessoa que está ali para apoiar ela nesse processo. Ela não está sozinha. Então vai ter uma pessoa que está ali, como eu, como diversos aí, que estão ali disponíveis para poder apoiá-la durante todo esse processo. Então, eu busco sempre fazer isso na primeira sessão. Fazer com que a pessoa se sinta o mais tranquila possível, para que ela entenda que aquilo que ela fez foi a melhor escolha da vida dela naquele momento. É um momento de acolhimento, né? Exato. E o que mais aparece lá no seu consultório de casos? Assim, eu sei que você atende um público infantil, um público adolescente, adulto, mas quais os casos você atende mais? Olha, ansiedade é um transtorno de ansiedade, assim, pessoas ansiosas, né? A gente recebe muito. Atualmente tem uma demanda muito grande pelo fato de problemas em relacionamentos, no âmbito das crianças também. Muitas vezes os pais não conseguem lidar com alguns comportamentos que o filho começa a ter, alguns padrões que ele começa a observar na escola, e aí são situações que a gente acaba recebendo bastante para poder fazer com que a criança possa, por exemplo, começar a expressar aquilo que ela vem sentindo, porque, como eu falei, a criança normalmente ela não fala o que ela está sentindo. Então, é ali que a gente começa a trabalhar com a criança para fazer com que ela comece a se entender, comece a compreender melhor aquilo que ela vem sentindo, para poder lidar melhor com aquilo e também para que os pais comecem a entender a respeito disso também. Então, E você acha que a ansiedade aumentou mesmo ou aumentou falarmos da ansiedade? os dois. É. Os dois. Mas a ansiedade aumentou. A ansiedade aumentou. Eu volto lá naquele conceito do bicho Han. De fato, nós nunca tivemos acesso a tanta informação. Nós temos um acesso hoje à informação que nunca houve. Então, esse acúmulo de acesso de informações, de fato, ele acaba trazendo também os seus benefícios, claro, mas tem as questões que são ruins também para a nossa saúde mental. E uma delas é a ansiedade. Então, as pessoas, como eu comentei, as pessoas estão cada vez mais intensas, cada vez mais preocupadas em como lidar com tudo, e isso gera desgaste, isso gera problemas, por isso aumenta. Eu ouvi um absurdo esses dias. Uma pessoa, não posso citar o nome, mas uma pessoa falou para mim que estava fazendo terapia no chat GPT. O que você acha disso? Olha, isso acontece bastante, Muito, mais do que a gente imagina, né? mais do que a gente imagina. Você estava falando disso, eu tive um caso ontem de um paciente, um primeiro atendimento. E aí ele trouxe, olha, eu
tava falando um pouquinho, eu tava passando com o chat, né? Passando com o chat, ele já, tipo, colocou o chat como psicólogo. Nossa, E aí eu decidi procurar um profissional também, porque eu percebi que não tava me ajudando, assim, em tudo. Então, que absurdo, né? existe isso, assim, E acontece com mais frequência do que a gente imagina. sim, com mais frequência do que a gente imagina. Eu entendo pessoas, por exemplo, que estão passando por uma certa dificuldade e aí vão lá no chat e vão buscar saber, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu entendo. Mas não tem como você comparar, por exemplo, o acompanhamento de um psicólogo que vai fazer toda aquela análise, que vai estar ali com você, entendendo tudo que está por trás disso, buscando compreender de fato todo o seu contexto. E outra, é diferente, porque você está lidando ali com uma pessoa humana, a respeito de tudo, então muda de figura. E me fala uma coisa, qual que é o limite de você procurar um psicólogo? Até onde o psicólogo vai? Porque tem o psicólogo e o psiquiatra. E muitas pessoas não sabem a diferença. Sim. Bom, o psicólogo ele vai trazer para você essa clareza a respeito de tudo que você vem enfrentando. Vai trazer, inclusive, o diagnóstico a respeito das questões que você está lidando, vai te apoiar nesse processo. Mas, mesmo você enfrentando aquilo e sabendo lidar com aquela situação, muitas vezes, somente o acompanhamento da terapia, muitas vezes, ele não dá conta. Então, é importante, às vezes, a gente buscar um acompanhamento do psiquiatra, porque ele vai também fazer essa avaliação, mas ele vai trazer para você uma questão de um medicamento, né, para que você possa ali tratar também. Mas sempre um trabalho em conjunto. Normalmente é um trabalho em conjunto. É o ideal. É o ideal, é o ideal. Nós sugerimos sempre isso. Muitas vezes a gente pega, por exemplo, pessoas que vêm, né, passando com psiquiatra há anos, tomando remédio, nunca fizeram terapia. Aí elas vêm falando: nossa, o meu psiquiatra falou que era importante eu fazer terapia. Já estou tomando remédio há muitos anos. Então, o trabalho em conjunto, ele é o ideal. Muitas vezes a gente se automedica. Eu gosto muito de tomar remédios naturais. E eu estou passando por problemas hormonais, normal, de uma mulher. Sim. E eu estava com uma crise de ansiedade esses dias. E aí eu falei, não vou tomar remédio, eu vou fazer só uma massagem para dar uma relaxada tal. Mas quem está assistindo, às vezes está com uma ansiedade que é patológica mesmo. Como é que você identifica até que ponto eu posso chegar para aguentar sozinho aquele problema? Bom, se essa ansiedade que você diz, por exemplo, está te fazendo mal, já está, por exemplo, trazendo prejuízos para você, para a sua saúde, para as questões que você faz no seu dia a dia, já é o limite de você buscar fazer uma avaliação com um profissional. E quais os sintomas, assim, para a gente descobrir? Ai, falta de atenção, enfim. Olha, por exemplo, falta de atenção, quando você está muito cansado, né, você está uma sobrecarga ali muito intensa que você não tinha antes, você está sempre preocupada com tudo, né, e com todos. Às vezes, na questão do corpo, né, muitas vezes o coração acelerado em alguns momentos, dores de cabeça muito intensas. Todos esses são sintomas de atenção que são interessantes você começar a avaliar. E como diferenciar tristeza de depressão? Olha, tristeza e depressão. Muitas vezes acontece algo na nossa vida, de forma bem simples, né? Acontece algo na nossa vida e a gente fica triste ali, enfim, por uma certa situação. Hoje aconteceu uma coisa comigo, eu fiquei triste, né? Mas não, isso não tira, por exemplo, o meu estado, né, emocional para poder continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vim aqui no podcast, estou aqui falando, enfim. Vida que segue. Vida que segue. A depressão, muitas vezes, é esse limite. A pessoa que normalmente ela entra em estado de depressão, ela não consegue fazer essa separação. Ela lida com aquela tristeza de maneira muito intensa, não conseguindo achar uma saída, e isso acaba cada vez mais trazendo prejuízos para ela também. E aí a gente já começa a observar ali que não é simplesmente uma tristeza. E é interessante isso que você está me falando, porque eu convivi com uma pessoa que ela tinha estados de euforia e no fundo ela era depressiva. Sim. Como é que é isso? Eu pensava assim, nossa, mas ela tá eufórica, ela tá feliz. Ela chegava super alegre e do nada ela aquela bad. Isso. Um diagnóstico em si, por isso que é importante essa avaliação com o profissional. Porque, como você falou, nossa, como uma pessoa
totalmente eufórica em alguns momentos, em outros estava totalmente para baixo. Por isso a importância da gente fazer essa avaliação para fazer com que a pessoa comece a lidar com isso. Em algumas situações, na depressão, de fato é importante também esse acompanhamento mútuo com o psiquiatra. Porque a pessoa, quando ela lida com esses extremos, mesmo somente com a terapia, ela ainda vai enfrentar um pouco de dificuldade. Então, em algumas situações, é importante também um acompanhamento medicamentoso para ela conseguir sair dessa situação. É super interessante. A gente fala muito em depressão, ansiedade, e para não chegar nesse ponto, né, falamos aqui do mundo corporativo, né, de identificar se o colaborador está doente ou não. E as pessoas às vezes não entendem que treinamentos, palestras podem auxiliar, foi o caso que eu citei agora. E você acha que efetivamente um treinamento, uma palestra numa organização de saúde ou numa organização, qualquer empresa, vai favorecer essa organização e até identificar ali pontos de fragilidade? Sim, é super importante. As empresas eu percebo que as empresas elas vêm buscando, elas estão buscando mais a atuação de profissionais de fora, como você, psicólogos, até eu mesmo também vou em algumas empresas, justamente para poder trazer essa clareza dentro do seu ambiente corporativo. Então, isso vem crescendo e isso traz diversos benefícios. A gente consegue observar isso, você também, né, consegue observar, como você mesmo citou. Então, é algo que eu vejo como fundamental aí para as empresas atualmente. Essa busca pelo conhecimento, essa busca pelo desenvolvimento nessa área e, claro, a busca por profissionais que possam apoiar nesse processo. Interessante. Eu vou entrar no assunto de inteligência emocional. Eu vi um vídeo esses dias que me tocou o coração de verdade, que dois carros se colidiram e aí os dois motoristas saíram do carro e ele estava passando por um momento difícil e em vez do outro brigar, ele foi lá e abraçou, acolheu. Eu nunca vi isso na minha vida. Ali ele usou a inteligência emocional. Nossa, eu vi esse vídeo, Me tocou demais. eu vi e voltei várias vezes, de verdade. Foi essa semana. Foi. Né? Sim, de fato, o rapaz ali que teve ali o seu carro ali, né? Com a colisão no seu carro, ele conseguiu ali ter uma inteligência emocional muito grande. E nessa situação em específico, pelo que eu me lembro da história, é uma pessoa que também tem uma conexão, acho, com a parte espiritual muito forte, né? Se eu não me engano. Sim. Né? E aí, tanto que ele até falou um pouco sobre isso. Enfim, mas a inteligência emocional ali estava presente de forma bem intensa. A importância da inteligência emocional para que a gente possa entender, compreender e saber regular as nossas emoções com sabedoria, de forma saudável. Então, nesse caso, sim, foi muito legal. Eu gostei muito desse vídeo também. Foi muito legal. E na sua opinião, você acha que a humanidade tem mais inteligência emocional hoje ou menos? Olha, não tem, Dá para mensurar? não dá. Eu acho que assim, não é que não dá para mensurar, mas que a gente, se a gente for parar para refletir no âmbito de olhar notícias, a gente vai falar que não. Não, Vai certo. falar que não. Mas existem estatísticas e alguns estudos falando que as pessoas também vêm trabalhando bastante essa questão da inteligência emocional. Mas é algo que precisa ser melhorado. É um fato. A gente observa ainda muitas situações assim que um pouquinho mais de inteligência emocional poderia fazer com que a pessoa tivesse uma outra abordagem, poderia ter um outro comportamento ali que poderia trazer para ela muito mais paz e tranquilidade para poder seguir a vida. E no mundo corporativo, você acha que a inteligência emocional é utilizada de maneira correta? Olha, falta bastante inteligência emocional no mundo corporativo. Muito, Falta né? bastante, falta bastante. Por É isso a algo que precisa importância de ser palestrar, de ir, né? verdade. É verdade, Jaque. Isso falta bastante. É, é que, assim, entrando no âmbito corporativo, a gente sabe que existe também muito uma questão de ego, né? Exato. Então, mistura bastante. Então, falta sim. Mais a parte de desenvolvimento pessoal ali da pessoa, dela se entender, né? Em cada etapa, em cada cargo e utilizar a inteligência emocional em cada processo, Em cada processo. Verdade. Verdade. né? E aí vai Precisa muito. muito do autoconhecimento. Vai muito do autoconhecimento. E também de você conhecer os seus colaboradores, os seus pares. Exatamente. Que também é uma questão de autoconhecimento, mas também a importância da inteligência emocional para poder entender e fazer isso, né? E você tem uma dica, assim, vamos supor, eu sou líder. Como é que eu identifico ali um problema no meu colaborador ou no meu par de trabalho?
Olha, alguns pontos do que a gente comentou, né? Da avaliação do modo que ele está trabalhando, de repente as mudanças de comportamento, mas existem ferramentas para isso também que são bem importantes, né? A gente pode citar o DISC, que é uma ferramenta bacana para a gente avaliar comportamento. Por isso que é importante o desenvolvimento, né, do profissional, do líder, a capacitação. Porque hoje a gente tem que também utilizar a tecnologia a nosso favor. Existem ferramentas para isso, né, para nos auxiliar. Então, acho que busca capacitação. Se não está buscando a capacitação, fique atento ao comportamento, mas se capacitar e buscar profissionais para isso é importante. É uma dica para quem está assistindo. Eu não tenho dinheiro para me capacitar agora, mas você tem uma dica de livro, assim? Olha, poxa, tem vários livros, assim, de desenvolvimento que são importantes. Um livro que mudou a minha vida, posso dizer assim, é um livro, não é tanto nessa questão de capacitação profissional, mas é o livro do Viktor Franklin, que é Em Busca de Sentido. Foi um livro, assim, que mudou minha vida. Mas existem livros bons também, por exemplo, de inteligência emocional. Tem um livro bacana, que é o nome é Inteligência Emocional mesmo, também, que é bom, do Daniel Goleman, que é importante também para pessoas que precisam trabalhar essa parte. Acho que são 2 livros bacanas que eu me lembro, assim, que fizeram a diferença para mim. Já vai ajudar o pessoal que está assistindo. Sim. Uma dica para quem quer cuidar da sua saúde mental. Uma dica para quem quer cuidar da saúde mental: procurar terapia, fazer pausas para poder refletir a respeito da sua vida. Hoje nós não temos mais a ociosidade criativa. Né? Nós não temos mais tempos de ociosidade. Então, uma das dicas também é busca ter um tempinho a mais aí para você também, para você refletir sobre como é que está a sua vida. Isso é importante. Como psicólogo, você cuida da sua saúde mental também? Porque dizem que psicólogo também faz terapia, né? Sim, faço terapia, faço supervisão de casos com outros profissionais também. Quinzenalmente eu faço esse acompanhamento com os profissionais para poder fazer discussão de casos. É importante, é fundamental. Eu, como profissional da área de saúde, eu busco ler sempre sobre psicologia, sobre perfis, enfim. Se tiver alguém nos escutando que queira fazer psicologia, qual conselho você daria? Que querer estudar psicologia? Isso. Olha, comece a fazer como você, a ler a respeito para ver se de fato é aquilo que faz sentido, porque, querendo ou não, são 5 anos de dedicação, de estudo, então, né, vai abdicar muito do tempo e etc. Então, a leitura sobre o assunto, existem alguns cursos também que são legais, de repente você pode fazer. Eu fui fazendo dessa forma. Fui lendo bastante também, fui fazendo cursos de capacitação na área do desenvolvimento humano e aí me levaram até a psicologia. Bacana. E o Léo hoje, profissional? Que ponto da sua carreira você está? Porque você me contou desde o começo até agora. Como é que está o Léo hoje? Olha, o Léo posso falar que eu estou num momento muito legal da minha carreira, já que lógico, existem muitas coisas ainda que eu espero, que eu quero crescer, mas eu estou num momento bem bacana, fazendo o que eu gosto, tanto nessa parte clínica, como também, por exemplo, fazendo algumas palestras, alguns treinamentos, começando nessa área, estou iniciando, mas é algo que eu quero cada vez mais fazer isso, me capacitando para isso também. Então, estou num momento bem bacana. Bacana. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. Não sei se está acabando o nosso podcast, mas eu queria que você deixasse uma palavra aí para quem está nos ouvindo, que esteja passando um momento difícil ou que esteja passando um momento bom também. Por que não procurar um psicólogo também, né? Sim, a mensagem que eu trago para quem está assistindo esse podcast, para quem está nos ouvindo: busque refletir sobre a sua vida, entenda que dar conta de tudo, de fato, é importante, mas principalmente cuidar da sua saúde emocional é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Como eu falei sobre essa cultura da alta performance, se você, por exemplo, não tiver isso de forma sustentável, cuidando, tirando um tempo para si, para recuperar suas energias, para buscar se conectar com você mesmo, isso não se sustenta a longo prazo. Léo, eu queria te agradecer muito. Foi uma honra te receber aqui. Eu queria te trazer aqui há algum tempo para falar desse tema. Eu já tinha trazido outra psicóloga aqui, mas ela falou de liderança, ela é uma excelente profissional, mas eu queria falar nesse tema tão delicado. Eu queria muito te agradecer e falar que as portas estão sempre abertas. Quer deixar uma mensagem final? Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. Eu adorei participar, de verdade. Espero que vocês gostem.
E para quem quer me acompanhar também nas redes sociais, é Léo Alário Psico, é o meu Instagram. E é isso, pessoal. Espero Muito que tenham obrigada, gostado. Léo. E eu queria dizer para o pessoal que queira acompanhar o podcast da Desenvolvimento Pro, está no YouTube, no Spotify e também nos acompanha nas mídias sociais, @Desenvolvimento Pro. Até mais.